Este é um dos vídeos mais épicos de todos os tempos. Eu acho que você vai querer muito mandar pro seu amiguinho bolsominion. Qual seria a alternativa melhor que a democracia, que tu acha? Monarquia? Eu tenho um pé grande ali no libertarianismo. Mas eu tenho, ao mesmo tempo, eu acho importante a gente ter uma régua moral, uma base moral sólida, cristã. Mas... Não resolveria tanto se ela fosse islâmica. Mas como assim? Deus decide? Não entendi. Não, Deus não, mas assim, uma régua moral baseada na moral cristã mesmo. Né? Idade Média. A Idade Média? Talvez. A Idade Média era uma bosta. As pessoas... Pra quem? Tinha que pegar a gripe e morrer. Então, Os é isso que pobres. falam, né? Mas isso foi o iluminismo que fez, né? Essa retórica sobre a Idade Média é muito... A Idade Média não é um regime econômico. A Idade Média talvez seja uma demarcação de tempo na história humana que se passou, mais especificamente ali onde era o centro do mundo naquela época, na Europa. Naquela época dos castelos e dos cavaleiros. E o regime daquela época chamava feudalismo, nem isso ela sabe. E o feudalismo era o quê? O cara tinha uma grande propriedade de terra, ele era o rei, e aí ele tinha lá as pessoas que recebiam um lote para trabalhar lá dentro, escravidão. Eles moravam, trabalhavam para comer. Uma parte da produção ele tinha que mandar pro rei, se ele quisesse viver lá dentro. Mas não basta esse regime grotesco. Na Idade Média, com o perdão dos historiadores aí, mas eu tô puxando lá da época que eu fiz primeiro grau. E aí vocês me corrijam aí com a exatidão. Mas tinha dois filhos. O primeiro filho ia ser o senhor feudal. O segundo filho ia ser o chefe do clero, da igreja, que tinha que ter uma igreja em cada propriedade. A igreja mandava em tudo. Se você desobedecesse, você era castigado. Mas você era castigado, queimado vivo, serrado ao meio com serra. Eu não vou nem botar os vídeos aqui, as fotos aqui das punições, porque o YouTube vai desmonetizar. Eu tô falando, não é metaforicamente. Eles amarravam os membros e toravam a pessoa ali, ó, começando a serrar pela vagina até sair na boca. Eu tô falando de queimar com ferro quente, eu tô falando de queimar vivo com madeira, como acontecia com as bruxas. Aliás, você tem uma verruga? Esse dia eu tirei uma verruga aqui, eu não sei se vocês viram aqui, ó. Verruga era sinal de bruxa, é por ali que o capeta se alimentava, queimava vivo. Peste era castigo de Deus, não era a bactéria que tratava com antibiótico. E olha o que o bolsonarismo fez com a gente. Nos levou pra Idade Média, e os bolsonaristas são esses, tá? E ela fala ruim pra quem? Ruim pra todo mundo. O rei morria de lepra, aquela época chamava lepra. Né? A hanseníase eles chamavam de lepra, e era um castigo. Os reis morriam com aquilo e não tinha tratamento. Sabe, naquela época... Os árabes eram muito mais desenvolvidos. Eles tinham matemática, eles tinham astronomia, eles já tinham ciência. E começou, foi lá o desenvolvimento que você vê hoje. Naquela época, a humanidade na Europa estava com o freio de mão puxado. Agradeça aos árabes por a gente ter saído dessa. Não sei se você sabe, mas os números que você usa, algarismos arábicos, vêm deles, a matemática é deles. Álgebra. Sabe quem é que escreve palavras que começam com álgebra? É deles. Astronomia, filosofia, o berço do desenvolvimento daquela época era lá, porque na Europa eles ficaram travados com religião. Como o bolsonarismo quer travar a gente agora? Naquela época surgiam sociedades secretas porque não podia falar em ciência e desobedecer a igreja. Inclusive vamos falar dos pesquisadores que foram trancafiados pela vida inteira porque falaram que a Terra era redonda. Ousaram falar que a Terra era redonda, queimados, trancados, excomungados da igreja. E o banheiro? O banheiro era coletivo, cagava num pedaço de pedra lá, que tá todo mundo junto, igual aqueles banheiros de rodoviária, quando alguém tinha banheiro. E aí você jogava no meio da rua. O banheiro coletivo que tinha uns buracos nas fossas pegava fogo, queimava a bunda dos bacanas. Nas casas que não tinha banheiro e nem esgoto, você cagava na panela que fazia comida e jogava na rua. Porque naquela época ninguém sabia o que era bactéria. Então você, comia com a mão suja, porque não sabia que a sujeira era responsável por doença, e jogava na rua, porque não sabia que a sujeira causava doença. A peste, inclusive, se desenvolveu por causa disso. De excesso de sujeira e convívio com ratos. Não tinha saneamento básico, não tinha sido inventado ainda. Aí, por falar nisso, os tratamentos médicos eram sangria, arrancar membros sem necessidade nenhuma, lobotomia com picador de gelo. É pra cidade que essa louca, que essa senhora honrada quer voltar. Mas não é esse o ponto. Ela ser assim, o que a gente precisa ver é o tema que eu disse na abertura do vídeo. Por que pessoas assim saíram da internet
do nada. Uai, seu app de vídeos curtos.